A quantidade mínima de combustível em litro, a unidade de medida, em litro, que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida que seja suficiente para o segundo reabastecimento é. Então dá para perceber que somente pelo comando você só consegue entender qual a unidade de medida, né? Até porque está claro aqui litros. Mas mais informações você não consegue, então a gente tem que ler aqui o restante para montar as possíveis contas, tá? O que é que diz o restante? Ó? Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Então, vou montar um desenhozinho aqui básico. Vamos supor que a casa dele esteja aqui no ponto A e que o destino é aqui, ó, no ponto B. E a distância é de 500 quilômetros, tá? Sua moto consome 5 litros de gasolina a cada 100 quilômetros. Já dá para perceber que pode criar uma regrinha de 3. Tá? E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Primeiro, você já dá para perceber que essa questão tem muitas informações. Entretanto, também dá para perceber que é uma questão que a priori vai envolver regra de 3. Regra de 3 é um conteúdo difícil? Não. Regra de 3 é um conteúdo do ensino fundamental, que a gente aprende aonde? No 7º ano. Tá? Entretanto, tem muitas informações, não é algo direto. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Uma questão se diferencia de fácil para média quando você consegue entender o que é que está pedindo a questão, e esse aqui é um enunciado é relativamente simples, entretanto tem muitas informações. Ou seja, esse tipo de questão você não vai fazer em 1 minuto. Provavelmente você não vai fazer em 3 minutos. Você vai precisar de mais tempo para fazer. Tá? Então, uma questão média é uma questão que você consegue entender, entretanto, tem muitas informações, ou seja, você tem que ter calma, melhor dizendo, para resolver esse tipo de questão, tá? Inclusive, ele já deu algumas informações que eu vou anotar. Ele disse que a moto consome, ó, 5 litros para cada 100 quilômetros rodados, tá? E a capacidade da moto, ó, a capacidade é de 22 litros. Já que você vai usar essas duas informações, provavelmente sim. Mas como eu gosto de anotar os pontos importantes que tem na questão, normalmente eu sempre anoto, tá? Vamos lá. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento se chama Estrela, que fica a 80 quilômetros do seu destino. Então vamos imaginar que o posto Estrela fica aqui, ó. E a distância do ponto Estrela até o destino, que é essa cidade aqui, é de 80 quilômetros. Ou seja, se a distância da cidade que ele está até que ele quer chegar é de 500 e esse último posto de gasolina fica a 80 quilômetros, dá para perceber que ele já teria percorrido, melhor dizendo, 420 quilômetros. Tá? Então a questão não disse essa informação, mas é tudo muito intuitivo, certo? Então vamos lá. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, ó. Uma na ida e outra na volta. Ambas nesse mesmo posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros no seu destino. Ou seja, ele saiu da cidade A e foi até a cidade B. Só que ele não sai de A, chega em B e volta para A. Ele chega na cidade e vai fazer coisas na cidade. Então, quando ele chega na cidade, ele percorre mais 200 quilômetros pela cidade até voltar para casa dele.
tá? Aí a pergunta é, ó, a quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem, ó, de ida, que seja suficiente para o segundo reabastecimento, tá? Então vamos lá. Primeiro passo. O carro dele tem essa capacidade aqui, ó, de a cada 5 litros, certo? Ó, sua moto consome 5 litros para cada 100 quilômetros rodados. Quando ele sai da cidade A até o posto Estrela, ele percorre quantos quilômetros? 420, tá? Então vou colocar aqui, ó, 420 quilômetros. E a pergunta é: quanto de combustível ele consumiu? X. E a gente vai fazer essa continha, tá? Porque quando ele sai da cidade A e chega no posto Estrela, ele gastou uma determinada quantidade de combustível. E eu quero saber que quantidade foi essa, tá? É que a gente faz aqui o famoso cruz credo, né? X vezes 100 dá 100x, igual 5 vezes 420 dá 2100. 100 está multiplicando, passa dividindo, x fica igual a 2100 dividido por 100, ou seja, 21. 21 que? Litros. Só que o carro dele, o carro não, melhor dizendo, a moto tem capacidade para 22 litros. Ou seja, quando ele chega no posto Estrela, ainda tem 1 litro de combustível, tá? Agora a história é a seguinte: ele quer reabastecer no posto Estrela, de modo que ele consiga chegar na cidade, rode 200 quilômetros e depois volte para o posto Estrela, para daí reabastecer a quantidade que ele consiga voltar para casa, tá? Então pensa comigo, ó. Quando ele chegar no posto Estrela, ele vai percorrer depois 80 quilômetros, depois mais 200 pela cidade, ou seja, 280, e mais 80 para voltar, ou seja, 360 quilômetros, tá? Ou seja, o que é que fala a questão, né? O que é que diz a questão, ó? 5 litros a cada 100 quilômetros. Só que ele saindo do posto Estrela e voltando para o posto Estrela, ele vai precisar de 350, melhor dizendo, ele vai percorrer 360 quilômetros. Quantos litros de combustível ele vai precisar? De X. Agora a gente faz essa outra regrinha de 3. De novo, cruz credo. 100 vezes X dá 100x. 5 vezes 360 dá 1.800. Lembrando, armas contas. Não erra uma questão por causa de conta. O 100 está multiplicando, passa dividindo. 1.800 dividido por 100 fica igual a 18. 18 o quê? Litros. Você vai dizer, resposta é 18, letra D. Não. Ele quer saber quantos litros ele tem que colocar. Só que preste atenção, quando ele chegou no posto Estrela, ele tinha consumido 21. Entretanto, a capacidade era de 22, ou seja, está faltando 1 litro. Como ele vai precisar de 18 e ele já tem 1, ou seja, ele tem que colocar quantos litros de combustível? 18 menos 1, que é igual a 17 litros. Resposta correta, a letra C. Deu para perceber que tem muita informaçãozinha? Muita conta? Por isso que essa questão se torna uma questão média. Média por quê? Porque ela é difícil? Não, é uma questão básica. Regra de 3. Entretanto, tem muita informação. Certo? Vamos